Colossenses, capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus é assim: e digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Se você puder, repita essa frase comigo, diga: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Exagerando um pouquinho da sua boa vontade, vou pedir para você declarar isso comigo mais uma vez, talvez aumentando aí uns 28% o volume, né? Já que você tem um bloqueador de som na sua frente, que é essa máscara. Então, diga comigo de novo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Pastor Luciano, esse negócio de repetir é espiritual, não, é só didático mesmo. Vamos orar. Pai Santo, nós confiamos mais uma vez no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Senhor, queremos ser orientados a respeito de como nos conduzir no caminho do Senhor e queremos receber não só instrução. Nós oramos por despertamento, nós oramos por entendimento espiritual, nós oramos por aquela aplicação prática que só o Senhor pode promover. Nós oramos pelo cumprimento do propósito pelo qual a Tua palavra tem sido liberada e nós clamamos que ela fale e cale em nossos corações. Nós reconhecemos a necessidade de renovar a nossa mente, de ajustar os nossos passos de acordo com a verdade do Senhor e confiamos na operação do Teu Espírito e na manifestação da Tua graça nessa hora. Te damos honra, glória e louvor pela certeza do que o Senhor fará. Bendito seja o Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, o apóstolo Paulo está no final da sua epístola aos Colossenses, e quando chega nesse versículo 17 do capítulo 4, ele já está no que nós podemos classificar as considerações finais, né? Ele começa a falar quem deveria ser saudado, cumprimentado, quem enviava saudações, e nesse momentinho final, ele agora deixa de falar apenas com toda a igreja. A carta tinha uma intenção de comunicação coletiva, e ele manda um recado, uma mensagem personalizada para esse homem chamado Arquipo. Né? A mensagem é que nós repetimos: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Obviamente, embora seja uma mensagem personalizada, porque havia alguém que precisava dela, não significa que essa mensagem se limite somente a Arquipo. O próprio Espírito Santo certamente quis que isso fosse incluído nas Escrituras, porque havia algo a ser ensinado, comunicado a cada um de nós. Portanto, nós podemos dizer que essa mensagem personalizada, ela também é genérica, generalizada. Ela também se estende e se aplica a cada um de nós. Até porque Paulo não exigiria de alguém um comportamento, né, diferente de todos os demais cristãos ou fora dos princípios da palavra de Deus. Isso só por si já seria um bom motivo. Mas creio que o Espírito Santo quis que isso fosse incluído, porque como diz Romanos 15:4, tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então eu quero que você olhe, né, para essa mensagem não como personalizada a outro, ainda que ela seja generalizada para todo o corpo de Cristo também. Se tiver que vê-la como personalizada, que nessa noite você troque o nome de Arquipo na leitura desse versículo pelo seu. Né? Deus dizendo a você: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Uma coisa a ser levada em consideração é quem é Arquipo. Nós não temos tantas informações na Bíblia e na história sobre Arquipo, mas pelo menos temos uma declaração muito específica em Filemão, né? Na carta de Paulo a Filemão, no capítulo 1, nos versículos 1 e 2, Paulo, na saudação inicial, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Ele está saudando a liderança de uma igreja. Ele menciona Arquipo como um companheiro de lutas. Isso me faz entender que Arquipo não está recebendo essa mensagem: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem sua tarefa, porque era um crente desleixado, porque não estava fazendo absolutamente nada. Né? As informações que nós temos da Bíblia nos fazem entender que ele era alguém até engajado.
Então, se alguém que já está engajado no serviço do Senhor, que Paulo classifica como companheiro de lutas, né? As lutas que ele enfrentava não eram meras e simplesmente lutas da vida cristã, eram as lutas proporcionadas pelo ministério, pela pregação do Evangelho num contexto onde havia resistência a isso. Então, tudo indica que esse camarada já estava envolvido e comprometido com o serviço. Ainda assim, precisava de uma consciência a respeito do serviço, esse é o significado da palavra ministério, precisava de uma consciência sendo ainda mais despertada, fomentada, fortalecida. Então, se Arquipo, que era do time dos bem envolvidos, já precisava dessa mensagem, a pergunta é, e o resto, né, dos nossos irmãos em Cristo, que talvez não estejam nem no mesmo nível de engajamento que ele? Então, hoje eu não quero falar só quem precisa começar a mexer o corpinho. Nós estamos brincando com essa palavra por causa do tema Mova-se. O mês todo falando a respeito da importância do serviço. Mas mesmo para aqueles que já estão envolvidos, existem verdades que precisam fundamentar as nossas convicções, né? Precisam ser alinhadas à medida que nós vamos caminhando e nos movendo no serviço. Então eu quero fatiar essa frase de Paulo. Atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Destacando aqui 4 palavras, né? Uma delas, na verdade, é uma expressão, e levando em conta cada uma delas. E os 4 pontos que eu quero trabalhar aqui com vocês, eles todos serão uma pergunta. Eu quero que você pense, eu quero que você questione a si mesmo a respeito deles. O primeiro é em cima da palavra atente. Essa palavra significa prestar atenção. Então, o questionamento que eu quero que a gente faça, em primeiro lugar, é: onde está a minha atenção? Isso diz respeito a quanto enxergamos a importância do serviço ou não. A segunda definição que eu quero trabalhar aqui é a palavra ministério. Ele diz: atente para o ministério. Então, a segunda pergunta será: o que é o ministério? Né? Queremos desenvolver essa ideia de serviço. Depois ele diz que você recebeu no Senhor. A terceira pergunta, ainda falando de serviço do ministério, é: de quem o recebi? E em quarto e último lugar, porque ele diz cumprindo bem a sua tarefa, o nosso questionamento é: o que é cumprir a missão que nos foi dada? Então, com isso em mente, eu quero trabalhar cada uma dessas questões. Vamos logo para a primeira pergunta: onde está a minha atenção? A palavra aqui traduzida atenta, do original grego blepo, de acordo com o léxico de Strong, significa ver, discernir através do olho como órgão da visão, mas também no sentido metafórico, ver com os olhos da mente, discernir mentalmente. Estar possuído de visão, ter o poder de ver, olhar, avistar, voltar o olhar para algo, considerar, fitar, perceber, descobrir, né? Voltar os pensamentos ou dirigir a mente para uma coisa, contemplar, ponderar cuidadosamente, e até mesmo cabe aqui a ideia de examinar. Portanto, não se trata apenas de uma olhadinha rápida, né? É aquilo que diz respeito a fitar, né? A considerar, a fixar os olhos. Então, a palavra foi muito bem traduzida como atente, preste atenção, fixe os seus olhos. Isso significa o quê? Que quando falamos a respeito de ministério, e daqui a pouco eu vou trabalhar a definição de ministério, que é serviço, nós precisamos ter em mente que tudo parte de um ponto inicial, que é a visão. Qual a visão que nós temos? E algo que eu venho falando há muito tempo, isso obviamente não se restringe aqui ao Alcance Curitiba, nossa igreja local, mas eu falo isso de uma forma genérica, considerando aí generalizado o corpo de Cristo como um todo, é que nós precisamos de uma reforma em nossa teologia de serviço. Eu não vou repetir fundamentos que nós já viemos trabalhando ao longo do mês, né? Como, por exemplo, que nós não somos salvos pelas obras, mas que fomos salvos para as obras, mas é fato de que o serviço na vida cristã não é opcional. É mandamento de Deus, é ordenança de Deus, precisa estar presente nas nossas vidas, mas muitas vezes nós acabamos não nos permitindo construir a visão correta do serviço. Muitos crentes tratam disso como opcional. Se der, eu faço. Se eu tiver interesse, eu faço. Se me bater à vontade, eu faço, né? Se me sobrar tempo, eu faço. Como se isso fosse opcional. Não importa se estamos falando de um nível de serviço que é genérico para todo crente.
Pregar o Evangelho, ganhar pessoas para Jesus, ajudar a cuidar delas, estender a mão a um necessitado em qualquer situação e contexto que isso surja, como quando Jesus, na parábola do semeador, aplica de uma maneira muito prática o que significa amar o próximo. Ele diz que esse próximo não precisa ser alguém de proximidade sanguínea, não só de proximidade geográfica, um vizinho que literalmente mora ao seu lado, mas esse próximo é a bola da vez. É a oportunidade que surge em qualquer lugar que você esteja. Todas essas coisas deveriam ser parte da vida de todos os cristãos, em todo e qualquer lugar. Mas há também a ideia de um serviço personalizado, que nós vamos falar daqui a pouco, de acordo com os dons da graça que recebemos, com áreas específicas onde podemos contribuir e acrescentar na vida das pessoas. Mas antes de falar disso, o importante é entender a necessidade de uma visão. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo, quando estava pregando para o rei Agripa, ele, depois de contar que Jesus lhe apareceu, e nessa primeira aparição, Jesus não se limita a chamar a atenção de Paulo para o fato de que ele era o Cristo, o Messias. Ele também já comunica a sua intenção de que Paulo o sirva, dizendo, eu vou enviar você para os gentios, você vai ser um instrumento meu, né? Eu quero usar você para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. E quando Paulo está contando essa história, ele arremata diante do rei, dizendo, eu não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, ele está dizendo, eu só fui preso, eu só estou aqui depondo diante de você porque eu estou obedecendo uma ordem do meu Senhor a respeito de servi-lo, de trabalhar para Ele. E o ponto que eu quero explorar em cima dessa frase, não fui desobediente à visão celestial, é que Paulo só pode obedecer porque ele tinha uma visão. Se ele não tivesse a visão, se ele não tivesse a clareza do que deveria fazer, ele não teria um trilho no qual se mover. E muitas vezes nós erramos porque nem permitimos que a visão seja construída. Quando Paulo está dizendo para Arquipo, atenta, presta atenção, coloca os seus olhos no lugar certo. Ou ele está dizendo, você já tem uma visão que não pode se perder aí dentro de você. Ou ele está dizendo, você precisa firmar uma visão ainda mais nítida do que aquela que você tem. E nós temos que compreender isso como fundamento, como ponto de partida. Eu me lembro quando começamos, anos atrás, né, as mobilizações, tentando mostrar que todo crente pode discipular pessoas, né, que é uma questão de tempo, de alcançar os mínimos requisitos de maturidade. Cada cristão pode se dispor a ajudar a cuidar outros por meio das células. E a resposta que a gente tinha de muita gente durante muito tempo, pastor, eu não tenho tempo. E um dia eu apelei. Eu lembro que estava pregando e alguns ficaram surpresos. E eu disse, gente, vamos levar em conta o que de fato nós acreditamos. E eu falei assim, quando um traficante se converte, e graças a Deus eles têm se convertido, nós cremos no que está escrito na palavra de Deus, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e o povo, amém. Falei, nós cremos que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus, como diz Romanos 8:1, todo mundo, amém. Mas eu falei, mas mesmo crendo tudo isso, vocês concordam que esse traficante vai ter que mudar de profissão, depois se converteu, e todo mundo, amém. Porque o amém foi unânime em peso, porque nós entendemos que quando alguém se converte, ele tem que ajustar a sua vida aos padrões da palavra de Deus e do Evangelho, e não o contrário. Então eu emendei, falei, quando uma garota de programa se converte, graças a Deus elas têm se convertido, nós também acreditamos na mesma coisa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu perguntei, mas vocês concordam que ela também vai ter que mudar de ramo de prestação de serviço? E o amém foi ainda mais forte do que o do traficante nesse caso. Eu falei, por quê? Porque ela tem que ajustar a sua vida ao padrão do Evangelho, às ordens que nosso Senhor deu de maneira muito clara, e isso não é negociável. Eu falei, mas já que vocês concordam com isso, me expliquem. Porque quando Jesus diz, ide, preguem o Evangelho, que é uma comissão a todos nós, você acha que no seu caso isso é negociável? Então, o ex-traficante, a ex-garoto de programa tem que mudar a vida deles para obedecer Jesus. Mas você não tem que mudar a sua vida arrumando tempo para fazer o que Ele te mandou. Qual é a lógica disso? Mas muitas vezes, porque desde o aspecto doutrinário, nós não construímos uma visão clara. Não é nem só de uma questão de expectativa de Deus, de uma ordenança de Deus. Nós muitas vezes temos uma dificuldade de corresponder com aquilo que nem nós enxergamos. A verdade é que todo crente tem um papel no plano e no propósito de Deus. Deus tem planos personalizados para você. Tem coisas que só você e mais ninguém pode fazer para Ele. E Ele conta que cada um de nós entenda o seu papel no desdobramento do estabelecimento do reino dEle na terra, do desenvolvimento do corpo de Cristo. Não existe um crente sem função ministerial.
Eu falei antes, vou repetir, daqui a pouco vamos definir o que é ministério, mas em essência significa serviço. Ministério não é um cargo ou posição, é serviço, qualquer nível de serviço entra, porque esse é o significado da palavra ministério. E todos nós não apenas podemos, mas devemos fazer alguma coisa. Abre sua Bíblia comigo em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Paulo usa uma analogia a respeito da igreja em relação ao Senhor Jesus, que eu particularmente gosto muito e acho que cabe muito bem no que nós estamos falando aqui. Em 1 Coríntios 12, eu vou ler primeiro o versículo 12, depois vou ler do 14 até o 27. No verso 12 de 1 Coríntios 12, ele diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Uma das analogias empregadas para a igreja, já em Efésios 1, além de 1 Coríntios 12, é que nós somos o corpo de Cristo. Então, Paulo trabalha a ideia, assim como o corpo tem muitos membros, assim também em relação ao corpo de Cristo. Verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Vou repetir essa frase que é importantíssima. Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Verso 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, verso 27, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Aqui Paulo está falando da diversidade com que Deus trabalha, distribuição de dons, de ministérios, do que em 1 Coríntios 12, alguns versículos antes do que lemos, Paulo ainda acrescenta uma outra relação que ele chama de operações, outras versões chamam de realizações. Ele diz que a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais são atribuídos à ação do Espírito. Ele diz a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Aqui, a alusão que temos é do que Paulo diz em Efésios 4, de dons ministeriais, diferente dos dons espirituais. Mas ele diz a diversidade de realizações ou operações, lá nos versículos 4 a 6 de 1 Coríntios 12. Outro dia alguém falou, pastor, eu sei que temos 9 dons do Espírito Santo, 5 dons ministeriais. O que é que são as realizações? Falei, tudo que não tiver nas 2 primeiras listas, pode jogar na 3ª. A Bíblia fala de socorros, fala de governo, Existem atribuições distintas dadas por Deus. E a ideia não é que todo mundo seja igual. Aliás, se tem uma coisa nociva, seja quando você olha para quem você é, em termos de identidade, ou mesmo da função que Deus deu, é quando a gente se compara. Nós precisamos entender que nessa diversidade, nós cooperamos, cada um com algo único, para que o todo, o corpo, seja beneficiado. Anos atrás, estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro. Falei durante mais ou menos 1 hora a respeito de redenção, de salvação. No final fiz um apelo caprichado que levou mais tempo. 2 pessoas vieram à frente, se converteram. E eu estava muito feliz. Cada alma tem um valor eterno. Mas o pastor que lidera aquela igreja, ele se levantou. Eu lembro que ele chegou perto de mim e disse, dá licença, Subirá. Tirou o microfone da minha mão. Ele é um evangelista, sua característica, aquilo que Deus lhe deu. Ele falou entre 30 segundos a 1 minuto depois de mim. Fez um novo apelo, mas 20 pessoas vieram à frente. Eu fiquei feliz pela salvação delas, mas me deu raiva. Eu falei, eu estou falando há 1 hora. Eu caprichei no apelo, eu fiz tudo, consegui 2. Esse cara fala menos do que o meu apelo e tem uma resposta dessa. Fizemos a festa pela salvação de todo mundo. No final do culto eu falei para ele, não é justo isso não. Eu falei, como um negócio desse? Ele falou, Subirá, a graça que Deus me deu é o evangelismo.
Ele falou, não estava querendo remendar nada do que você estava fazendo, mas Deus falou, meu coração, vai lá e use o que ele não tem. Eu falei, mas quero que você saiba que eu fiquei indignado. Ele falou, foi o que... Ele falou, você sentiu isso durante o minuto que eu falei? E a resposta do povo, ele falou, eu senti isso mais de 1 hora, ouvindo você ensinar e me perguntando que Bíblia esse cara lê, de onde saem essas coisas, porque às vezes a gente tem a tendência de valorizar o que o outro tem, em vez de entender a importância do que Deus nos deu. Agora, não importa que tipo de membro você é no corpo, se você é olho, nariz, boca, né, mão, pé, você tem uma função e você tem uma importância. A menos que você acredite que é um apêndice no corpo de Cristo, que se for tirado não faz falta. Ou uma verruga, né, que a gente não pode dizer que nem para enfeite serve. Então, eu não creio que nenhum de nós foi chamado para ser uma verruga no corpo de Cristo. Além de não ter função, parece que ainda rouba a beleza. Nós precisamos ter a visão, atentar para o ministério. Deus tem um lugar para mim no corpo de Cristo. O ministério, o serviço é parte da vida cristã, é inegociável. E quando nós partimos da visão, eu acredito que o resto começa a se alinhar. Imaginando que você já partiu, está disposto a partir de onde está a sua atenção. A próxima pergunta, o que é o ministério? Porque não adianta você enxergar, mas enxergar de forma distorcida o que é o ministério. Então, ainda ampliando aquilo que nós devemos enxergar, a palavra ministério no grego, a palavra usada no original aqui em Colossenses 4,17 é diaconia. Ela basicamente significa serviço ou seu sinônimo ministério, especialmente daqueles que executam os pedidos ou necessidades de outros. E quando a gente tem isso em mente, nós precisamos entender que a ideia básica é servir outros. Não é buscar um lugar de importância ou relevância. É tratar os outros como importantes e relevantes. Sabe, isso é algo fundamental. Eu quero ler um texto com vocês, que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 35, quando eu fico olhando para aqueles primeiros discípulos, os 12 apóstolos de Jesus, e eu percebo quanta coisa Jesus teve que ajustar, alinhar com ele, quantos parafusos tiveram que ser apertados. Isso só lembra, né, a mim, a você, o quanto eu e você também precisamos de ajuste e alinhamento. Então essa era a turma que abandonou tudo para seguir Jesus. Já estavam trabalhando com ele, iam antes dele nas cidades preparar a sua chegada. O texto diz assim, então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, são 2 dos 12. Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eu acho muito legal quando alguém, antes de pedir, pede primeiro que seja atendido em relação ao que ele vai pedir. Jesus lhes perguntou, o que querem que eu lhes faça? Eles responderam, permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. A expectativa dos judeus até então, da vinda do Messias, não era de alguém que traria salvação espiritual. Eles esperavam um livramento natural. Alguém que os livraria do poder dos seus inimigos, que se sentaria no trono de Davi, de acordo com as promessas, né? Alguém a partir de quem o reino se estabeleceria em toda a terra. E essa turma abandonou tudo diante da oportunidade da vida deles, estarem ao lado do Messias, mas a expectativa deles está equivocada. Então ele está dizendo, quando o Senhor sentar no trono, o seu lugar nós não vamos disputar, que quem tentou disputar o trono de Deus foi lançado fora lá dos céus, mas o lugar da direita e da esquerda, os lugares de maior honra, dá para liberar para nós. É quase como olhando um reino físico e estivesse dizendo, deixa a gente ser um ministro do planejamento, o outro ministro da fazenda. Ele estava dizendo, nós queremos a faca e o queijo na mão e queremos honra e distinção ao seu lado. O verso 38 diz, mas Jesus lhes disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E tanto a palavra cálice como batismo, nesse contexto aplicado por Jesus, elas têm ideia de sofrimento. Verso 39 diz, eles responderam, podemos. Imagino que talvez aqui Jesus tenha pensado de novo, vocês não sabem o que estão dizendo. Mas a verdade é que Tiago, provavelmente o irmão mais velho de João, porque ele sempre é citado primeiro, ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado. E o registro está lá em Atos capítulo 12. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Mas o assunto não terminou aqui. Esse, na verdade, é só o contexto. A lição começa agora, verso 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso,
começaram a ficar indignados com Tiago e João. Agora a pergunta é, por que eles ficaram indignados com Tiago e João? Porque eles também queriam sentar à direita e à esquerda. A verdade é que esses dois lugares estavam sendo comissionados por todo mundo. Imagino alguns com raiva de si mesmo, por que é que eu não saí na frente, não fui falar antes deles? Outro pensando, quem você pensa que é, deixa ele escolher. Né? Eu não sei qual, mas isso traz à tona como estava o coração de todos eles. E essa era a tropa de elite que o Senhor estava treinando para estabelecer sua igreja na terra. Verso 42, mas Jesus, chamando todos para junto de si, agora é a hora que ele tem que apertar os parafusos. Disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Você pode repetir comigo? Diga, entre nós não é assim. E diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Então vou abusar da sua paciência. Vou pedir que você repita mais uma vez. Diga comigo, quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Quando eu olho para essa declaração, quem quiser tornar-se grande, coloque-se a serviço dos outros, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos, eu vejo a definição da palavra ministério. Se colocar no lugar de servo, verso 45, pois o próprio Filho do Homem, Jesus dizendo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo, o chamado de Deus para o serviço, não é um presente de uma posição de destaque, um lugar onde você se torna uma espécie de sol com todo mundo orbitando à sua volta. Você não é o centro, você não é o ponto de atenção. O ministério é um lugar onde você se sacrifica, e quando Jesus diz que veio servir e dar a sua vida, Ele está dizendo a ideia de serviço é sacrifício. Eu me nego, eu me anulo por causa dos outros. Mas muitas vezes, mesmo que nem todos estão respondendo ao ministério, no grupo menor dos que estão se dispondo, às vezes nós temos uma motivação errada. As pessoas estão buscando, às vezes, uma atividade que as realize, que as faça sentir importantes, úteis. É por isso que volta e meia, quando nós estamos falando a respeito daquilo que precisa ser feito, alguns dizem, mas eu não gosto de fazer isso. Quase como se servir fosse só escolher o que você gosta. Eu sei, eu falei antes, que existem áreas onde nós devemos funcionar debaixo da graça de Deus. Mas existem coisas que todo mundo deve fazer. Eu fico tentando imaginar um filho responder aos nossos pais, não, mas não é meu chamado tirar o lixo de casa. Diz, está bom que isso tem a ver com o chamado, tem a ver com a sua cota de responsabilidade. E sabe, muitas vezes o que nós não percebemos é que por trás de declarações como essa, nós estamos tentando buscar o que nos realize, quando o ministério deveria ser algo que promova a realização de outro. Nós estamos tentando buscar algo que nos faça sentir úteis e importantes, quando servir os outros é para que eles se sintam assim. Eu nunca vou esquecer de uma ministração do pastor Ebi Uber, falando aos pastores, ele falou, deixa eu tomar uma ilustração, e foi só depois disso que ele ensinou o que queria ensinar, mas a ficha caiu para nós todos. Ele falou, um determinado entrevistador de um programa famoso de televisão foi entrevistado por outro entrevistador de outra emissora. E nessa conversa, um entrevistador está perguntando para o outro. Ele diz, eu soube que você investiu anos para conseguir entrevistar fulano e Beltrano. Eram dois tops do mundo empresarial. Homens de grande sucesso. O primeiro, nem se fala, absurdamente disparado na frente. Mas o segundo era alguém também de muita expressão. E ele falou, e você conseguiu entrevistar os dois? Ele falou, é verdade. Ele disse, qual foi a sua impressão? Ele falou, olha, quando eu estava conversando com o segundo, aquele que não era o top do top, ele falou, o tempo todo eu ficava admirando aquele cara, dizendo, esse é o cara. Ele falou, é mesmo? Ele falou, é mesmo. Ele falou, o cara me fez acreditar o quão incrível e extraordinário ele era. Aí o outro olhou e falou, se o segundo era assim, o primeiro. Ele falou, não, o primeiro era diferente. Enquanto eu vi o primeiro, eu senti que eu era o cara. Porque o foco não estava nele. E de repente, parece que a ficha caiu para todos nós. Jesus está dizendo, eu não vim ser servido. Ele está dizendo, o lugar onde eu estou não é para atrair atenção a meu respeito. É para fazer com que você descubra o que diz respeito a você. Quem está entendendo, diga amém. Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Ao longo do tempo, eu tenho percebido pessoas que eles perdem completamente o foco.
Eu tenho, pela graça de Deus, podido, ministrando em tantos lugares do Brasil e do mundo, o tempo todo conversar com pastores. Eu gosto que eles tenham oportunidade de abrir o coração, eu gosto de poder ajudá-los. Mas tem uma frase assim que ela é repetida em larga escala, parece que em todo lugar. E isso não é fora do nosso ministério apenas, estou dizendo que também. É de vez em quando você pega alguém que não está aguentando tudo aquilo que está passando na disposição de servir, e o camarada desabafa e diz assim, eu não preciso disso. E normalmente eu não espero muito tempo para ir na jugular. Falei, então você está no ministério por causa do que você precisa? Ou nós estamos aqui por causa do que os outros precisam? E é por causa do que os outros precisam que nós temos que engolir essas coisas, que nós temos que suportar essas coisas. Se a gente não ajustar o foco, nós não vamos durar muito tempo. Gente que busca uma área de serviço, seja no voluntariado da estrutura ou qualquer coisa, como se fosse terapia ocupacional, está sendo egoísta. Está procurando algo para si, não para os outros. E a perspectiva de serviço precisa ser clara para todos nós. Quem está entendendo, diga amém. Porque o ministério é um dom de Deus a ser administrado. Embora seja uma dádiva do céu, nós temos a responsabilidade de administrar. Em 1 de Pedro 4,10 nós lemos, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus. Gente, não existe área de trabalho que não seja importante. Eu fico impressionado e grato a Deus, onde eu vejo alguns empresários que não precisam mover um dedo para limpar coisa nenhuma no seu negócio, na sua empresa, pagando para ir no nosso retiro de integração, para servir os que estão sendo ministrados, e os caras indo lá lavar banheiro, pagando para isso. Dizendo, nós queremos cooperar, nós queremos que essas pessoas sejam bem recebidas, nós queremos que elas sejam bem servidas. Nós precisamos entender que não tem coisa que possa ser feita para servir os outros que não seja relevante. Eu louvo a Deus por todos aqueles que se dispõem para servir no ministério infantil. Um dia desse uma pessoa falou para mim, pastor, eu sei que o senhor fala em grandes eventos, né, para milhares de pessoas, já teve aí ginásio cheio, já teve em eventos de estádio. O senhor não treme na base na hora de falar para tanta gente? Eu falei, tremo não. Esse não tem nada que te assuste? Eu falei, tem. Se me chamar para falar para criança, eu vou ficar morrendo de medo. Definitivamente não é o dom da graça de Deus na minha vida, né? Embora tenha duas mulheres fantásticas fazendo isso lá em casa, minha mulher e minha filha, eu não consigo nem aprender com elas. Mas se não fosse o ministério infantil, eu pergunto como seria a minha vida. Porque antes de completar 3 anos de idade, eu estava numa igreja no Cambuci, lá em São Paulo, e numa sala de aula dessas do Ministério Infantil, a professora expôs o Evangelho. Eu achava na época que ela explicou isso como ninguém. Hoje eu entendo que foi Deus abrindo a minha mente, meu entendimento. E eu entendi o plano de salvação. Eu tomei minha decisão por Jesus. Minha mãe trabalhou com criança a vida inteira, evangelizando nas escolas, trabalhando no Ministério Infantil, na igreja. Ela diz, até hoje eu nunca vi alguém decidir tão cedo. Até a minha adolescência ainda lembrava o nome daquela professora. Lamento não poder dar esse crédito e honrá-la hoje, mas eu sei que um dia ela vai ter tudo isso lá no céu. Depois, eu ainda era criança, né, quando recebi o chamado para o ministério. Nós não podemos olhar para um serviço como isso do Ministério Infantil como se fosse só um jeito de deixar os pais livres um pouco, né? E a gente entreter as crianças. Algo está sendo feito em prol delas lá, em cada lugar, em cada área da igreja. Meu querido, quando você chega com o carro e alguém parece estar querendo te dizer o que fazer, é alguém que não precisava estar no frio lá fora, é alguém que não ganha absolutamente nada para isso. Ele só está ali dizendo, eu abro mão do meu culto porque eu quero que você tenha a sua melhor experiência. E toda e qualquer área de serviço onde a gente se envolve, não pode ser visto como algo sem importância, mas tem que ser visto como um lugar onde, de fato, nós morremos para nós, para promover aquilo que é dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Terceira pergunta, de quem o recebi? Falando do ministério ou do serviço. Quando em Colossenses 4,17, Paulo diz, do ministério que você recebeu no Senhor. Essa frase, essa expressão no Senhor, indica de quem recebemos o ministério, do próprio Jesus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz, eu dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Ele diz, eu dou graças a Jesus, porque foi Ele que me designou para o ministério. E essa é uma das coisas que nós precisamos entender. Alguns domingos atrás eu comecei a bater também nessa tecla, né? Para quem estamos fazendo,
Se nós não levarmos isso em conta, talvez o processo possa ser abortado, não completado, que é o que eu vou falar daqui a pouco no último tópico. Precisamos entender, recebemos das mãos do Senhor. Em Hebreus 5:4, quando a Bíblia fala do ministério, ela usa a seguinte expressão: ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O convite veio de Deus. Ainda que a gente tenha que ter a disposição, se voluntariar, né? Dizer, eis-me aqui, eu correspondo. Nós precisamos entender que quem está convocando é Deus. Essa pergunta, quem estamos servindo, é importante demais. A Bíblia fala em Romanos 16, nos versículos 17 e 18, de pessoas que não estão servindo a Cristo, mas sim ao próprio ventre, estão servindo a si mesmas. Se eu e você não tivermos a consciência, é Ele que nos chamou, é para Ele que estamos fazendo. Porque mesmo quando servimos os outros, o que nós estamos fazendo não se limita mera, única e simplesmente a essas pessoas. Dá uma olhadinha comigo em Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24. Paulo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Por que diz como para o Senhor e não para as pessoas? Porque é para as pessoas que nós estamos fazendo. Mas ele diz, embora diretamente você esteja fazendo para as pessoas, saiba que a sua maneira de pensar é que indiretamente você não está fazendo só para elas, mas para o Senhor que te chamou a servir elas. Aí ele diz no verso 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E aí ele afirma taxativamente no final do verso 24, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. No julgamento das nações, mencionado por Jesus em Mateus 25, ele vai se dirigir a pessoas e dizer, eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber. Você conhece a história. Os caras vão dizer, quando mesmo foi? É como se vocês dissessem, nem a gente lembra de ter feito isso para o Senhor. Jesus disse, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Então, se eu entendo, Ele me deu um ministério, eu faço para Ele. E não bastasse isso tudo, que já seria motivo suficiente para eu e você estarmos, né, tremendamente empolgados. Apocalipse 22:12 tem uma mensagem do retorno de Jesus quando ele diz, eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa para dar a cada um segundo as suas obras. Ele me deu um ministério, eu faço para Ele, e no final é Ele que me recompensa. Quando eu e você temos isso em mente, eu acredito todos esses ingredientes, atente, colocar atenção, entender o que é o serviço, entender para quem fazemos, são elementos necessários para que a gente possa chegar ao grande desfecho, que é o que eu vou abordar agora. Mas antes disso, eu quero que você lembre que, falando inclusive dessa questão, né, de ministério, nós precisamos olhar para o Senhor Jesus e entender o que Ele fez. Quando Jesus se dispõe a lavar os pés dos apóstolos, e esse relato está lá em João, no capítulo 13, o apóstolo Pedro fica indignado. Ele diz, de modo nenhum só vai lavar meus pés. Por que uma reação dessa? Porque esse ato de lavar pés naquela cultura, hoje nós temos ruas, pisos pavimentados em todo lugar. A gente esquece completamente como era antigamente. Essa turma andava de sandália. Se estiver chovendo, a terra virava lama. Se tivesse seco, virava pó. Cada trajeto que se fazia em qualquer lugar, se chegava com os pés sujos. Então aquilo era uma forma de exercer hospitalidade. Mas quem fazia isso? Era sempre o menor da casa. E mesmo onde existiam escravos, era o menor dos escravos que faziam isso. Quando Jesus se propõe a lavar os pés, Pedro fica indignado quase como quem disse, recomponha. Tem um senso de dignidade, Jesus. Você é o cara, isso não é lugar para você. Jesus diz para Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pensa no Pedro que mudou de ideia. Então não só os pés, a cabeça, me lava todo. Mas o que é que Jesus estava querendo fazer? No final ele diz em João 13,15, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, me humilhando, vocês também o façam. Então, além de termos recebido o ministério dele, de podermos fazer para ele, de que um dia teremos a recompensa dele, nós temos o modelo dele de como funcionar. Ou seja, tudo que diz respeito ao serviço, ao ministério, gira em torno de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Em Filipenses 2, nos versículos 5 e 7, Paulo diz, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Outras traduções diz, tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual?
Ele diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Traduzindo, ao pensar como ele, sentir como ele, nós devemos descer de qualquer tipo de pedestal e não apenas nos nivelarmos diante de qualquer pessoa, mas depois de estarmos no nível delas, nos rebaixarmos ainda mais e dizer, estou disposto a servi-lo. Tudo no ministério diz respeito a Jesus. Agora, não entendo um crente dizendo, eu pertenço a Jesus, eu amo a Jesus, só não quero servir. Quarto e último lugar, o que é cumprir a missão que me foi dada? A palavra aqui traduzida cumprir, no original grego plerou, ela significa tornar cheio, completar, preencher até o máximo, até o topo, até a borda, assim que nada faltará para completar a medida. Né? De uma maneira literal, era usado para falar sobre, literalmente, encher o copo, tudo que se poderia. Mas ela também passou a ser usada para dizer respeito a fazer completo algo, tornar perfeito, levar até o fim, né? Levar a cabo, realizar algum empreendimento, sempre com essa ideia de completar. Então, a expressão que foi traduzida, cumprir o ministério, não só realizar, é você executar de maneira completa. Isso, para mim, dá pelo menos dois sentidos distintos. Executar de maneira completa significa ir até o fim e não abortar o processo. Em Atos 20, 24, o apóstolo Paulo diz assim, nada tenho a minha vida como preciosa, contanto que eu complete a carreira e o ministério que recebi de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Para ele completar a carreira e o ministério era, eu vou até o final. Em outras palavras, eu não aborto, eu não deixo nada sem conclusão. Mas a ideia de cumprir ou completar o ministério não é só terminar. Porque enquanto fazemos, mesmo não desistindo, nós também não podemos baixar o nível do serviço. Há uma ideia na palavra de Deus, e essa é uma tecla, né, que eu procuro sempre bater, de que nós precisamos fazer as coisas com excelência. Afinal de contas, né, não deveríamos faltar com excelência e ser relaxado nem para os outros, o que dizer para Deus. Em 1 Timóteo 4,14, Paulo exorta o seu filho na fé, o seu discípulo, dizendo, não seja negligente para com o dom que é em ti. Pedro diz que nós temos que ser bons administradores dos dons da graça. Aqui ele está dizendo que alguém pode ser negligente. Negligente pode ser nem usar o dom, não fazer o que era para ser feito. Ou também pode ter uma ideia de que eu até estou fazendo, mas não estou fazendo no nível e na qualidade que eu deveria. Isso, em vez de diligência, que é sinônimo de dedicação, é negligência. Negligência não é apenas a omissão. Alguém pode fazer o que tem que ser feito, mas não fazer do jeito que deveria ser feito. Jeremias 48, 10 diz, maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós não podemos simplesmente dizer, né, vou fazendo como der. Em Romanos 12, nos versículos 7 e 8, Paulo diz assim, se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensine, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. Aqui está abordando dons distintos. Não importa se é ensino, se é exortação, se é serviço. Tudo, embora sejam dons diferentes, tudo tem um elemento comum. Dedicação, dedicação, dedicação. Isso não é só disposição de ir até o fim, mas de dar o nosso melhor. Quem está entendendo, diga amém. Eu acho lindo quando vejo as pessoas fazendo com a motivação correta, honrando Jesus. Fico imaginando o sorriso no rosto de Nosso Senhor. Estava pensando hoje de manhã no culto às 8, que num desses próximos domingos nós podemos ter geada. E nós vamos ter gente lá no estacionamento o tempo todo de pé no frio, para receber e acolher cada um de nós. O que leva alguém a fazer esse tipo de coisa? Se não for a motivação correta, a pessoa não aguenta muito tempo nesse lugar. O apóstolo Paulo externava que terminar o trabalho, falando agora de cumprir a missão, era mais importante que o seu conforto pessoal. Não só quando em Atos 20, 24 ele diz, não tenho a minha vida como preciosa, dizendo que tiver que morrer pelo ministério servindo os outros, eu morro. Mas em Filipenses, no capítulo 1, nos versículos, eu vou ler do 21 ao 25,
Paulo diz assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu gosto de repetir uma frase que eu ouvi de um pregador quando era ainda adolescente, que o crente não morre, é promovido e transferido. Promovido, que sai da filial, vai lá para a matriz. Não, transferido, que sai da filial, vai para a matriz. Promovido, que vai trabalhar perto do chefe. E Paulo está dizendo, para mim, o morrer é lucro. Porque muitas vezes as pessoas, a avó de Paulo, ficavam preocupadas com os riscos aos quais ele estava exposto. Mas depois de dizer isso, ele diz, entretanto, ainda que eu saiba que o morrer é lucro e é um alto ganho pessoal, ele diz, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Ele diz, assim não sei o que devo escolher, estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Paulo diz, convencido disso, porque isso de fato era uma convicção interior que ele carregava, estou certo que ficarei e permanecerei com vocês para que progridam e tenham alegria na fé. O camarada já está velho, com muita quilometragem ministerial, né, rodada, já fez muita coisa, e diz, gente, nessa altura do campeonato morrer é lucro. Mas ele está dizendo, o céu pode esperar, porque ainda que eu tenha um ganho pessoal morrendo, se eu esperar um pouco mais e puder me sacrificar um pouco mais, isso significa o crescimento de vocês. Minha oração é que esse possa ser o coração que eu carregue para o resto da vida, que esse possa ser o coração que vocês carreguem também. Haverá um dia de prestação de contas. Nós não podemos mero e simplesmente deduzir, né, que o ministério é algo que Deus nos deu e diz, faça o que você quiser com isso. Em todas as parábolas que Jesus fala de algo sendo confiado a alguém, no final tem a prestação de contas. Hebreus 4,13 fala a respeito do Deus a quem haveremos de prestar contas. E nesse momento, eu e você estaremos diante dele, com certeza ele vai perguntar, você fez tudo o que eu fiz? O que eu confiei a você? Mesmo que você diga, Senhor, eu creio que eu fiz tudo, você fez da forma como deveria. Você cumpriu bem. Você plerou, encheu a medida. E quando esse dia chegar, muito mais importante para mim do que só o galardão e a recompensa que eu vou receber por ter feito isso. Eu imagino que seja o sorriso no rosto do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que se doou por mim, dizendo, servo bom e fiel, entra. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Antes de orarmos, eu quero te convidar a rever algumas coisas. E aqui eu recapitulo os pontos da mensagem, não só para efeito didático, mas para você pensar de maneira bem específica. Em primeiro lugar, onde está o seu foco, a sua atenção? Será que você já tem uma visão nítida do que é o serviço na caminhada cristã? É o que só você pode responder para si mesmo. Será que você vê o quão importante e essencial é isso? É lógico que, embora a nossa motivação não deva ser egoísta, fazer para eu me realizar, fazer para eu me sentir bem, nós também não podemos negar que, de acordo com a palavra de Deus, é dando que se recebe. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o seu cativeiro. O ministério, embora seja um lugar de sacrifício, não significa que não seja um lugar de realizações. Porque a realização que nós sentimos vai além da lógica, vai além da razão, excede o entendimento, eu creio que assim como o amor de Deus. Depois de se questionar onde está seu foco, eu quero que você se questione se você entendeu o que é ministério. Porque aquela perspectiva de olhar para o ministério como cargo, se por um lado atrai alguns com motivação errada, por outro lado assusta outros. Porque para alguns ministério é uma projeção que muitos não querem. Eles não querem aparecer. Então a importância de entender que não é cargo é nem para não entrar com motivação errada e nem para também não fugir disso. Então se você entende o que é um ministério, é um segundo ponto importante. Mas ainda que você tenha o foco e entenda o que é ministério, se você não compreender de quem recebeu e para quem você faz, a coisa ainda não está completa. Mas se você chegou a esse terceiro lugar, pastor, eu tenho esse foco. Eu, de fato, entendi o que é serviço. Eu sei de quem recebi, a quem vou prestar conta.
se isso não afetar a forma como você vai fazer, que Paulo denominou de cumprir bem, encher a medida. Falando tanto de permanência, de constância, como também de qualidade. A gente ainda não vai ter cumprido aquilo que é esperado de nós. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu muitas vezes imagino que o fato de Deus muitas vezes nos confrontar de forma repetida não pode fazer com que a gente se sinta desvalorizado como pessoa. Pelo contrário, se o Deus eterno, todo-poderoso, está o tempo todo lutando por mim, pela minha participação no estabelecimento do reino de Deus, isso, ao contrário, revela a minha importância e não minha falta de importância. Nós temos um problema sério, especialmente na cultura latina. Eu vejo a diferença disso de outros lugares do mundo. A gente trata o confronto como se fosse desaprovação pessoal. Um rótulo de que nós não somos bons. Quando muitas vezes o confronto é sobre algo pontual, é sobre um comportamento. É por isso que às vezes eu tenho esse cuidado de no final dizer, não estou te atacando, não estou jogando pedra em você. Se aqueles 12 precisavam de um aperto de parafuso correto, de um alinhamento, a pergunta é, e nós? Todos nós precisamos. Mas o fato de Deus seguir insistindo é justamente porque Ele está dizendo, eu quero você, eu não abro mão de você. Eu vou lutar para ter você comigo nesse projeto. Isso é fantástico. Em Apocalipse 2, ele começa falando com o anjo da igreja de Éfeso. E para deixar claro que não é pessoal, ele começa elogiando. Conheço as tuas obras, teu labor, tua perseverança. Suportastes provas pelo meu nome e não desfaleceste. Depois daquela enchida, que o anjo da igreja de Éfeso está quase dizendo, eu sou o cara. Ele diz, mas como ninguém é perfeito, tem uma coisinha aí para nós resolver. Tenho contra você que você abandonou o primeiro amor. Isso significa que você está desqualificado, cortado da seleção fora? Não. Ele diz, lembra de onde caíste, arrepende, volta. O Senhor está dizendo que eu quero é você de volta. E no fim ele ainda termina dando uma moral, mas tens a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, o senhor não tem medo de errar? Eu falei, medo de errar? Eu tenho certeza que eu vou errar. Eu falei, essa é a beleza do ministério, ele escolher alguém perfeito como eu, ter disposição de ser paciente comigo e me corrigindo no caminho, me ajudando a aprender a corresponder melhor. Se eu dou uma desanimada, ele vem levantar minha mão. Se eu dou um excedido, ele murcha minha bola. E saber que ele vai estar comigo nesse processo todo. Não só não me dá medo, como me enche o coração de empolgação. E Deus só fica lutando e insistindo por cada um de nós, porque nós somos importantes para Ele como indivíduos. E porque o nosso serviço é importante no estabelecimento do reino dEle. Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar. Pai, suplicamos graça do Senhor. Como oramos inicialmente, reafirmamos agora. Queremos não apenas entender, mas queremos corresponder com o Senhor. Queremos que a Tua palavra encontre lugar em nós. Como Tiago diz, recebei com mansidão a palavra em vós implantada. Nós oramos por efeitos e resultados, não apenas aqui, mas mesmo depois de deixarmos essa reunião, ao meditar, ruminar as verdades que recebemos, nós oramos que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações. Senhor, nós sabemos que existe um autoexame, Tua palavra diz, examine-se o homem a si mesmo, mas ela também fala de um exame do alto. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. E nós clamamos isso. Clamamos que o Senhor nos ajude a perceber se tem havido motivações erradas, se há necessidade de ajuste na disposição ou na falta de disposição para servir. Mas, Senhor, nós queremos nos dispor, não só dando um sim inicial, eis-me aqui, envia-me a mim, mas entendendo todo o processo, nos permitindo ajustar e alinhar a nossa vida aos princípios claramente revelados da Tua palavra. E eu oro que, nesse momento, o Teu Espírito nos toque de forma especial, não apenas com entendimento, não apenas com encorajamento e motivação no nível meramente emocional. Pai, nós oramos pelo combustível do Teu Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós oramos por aquela faísca de ignição que só o Senhor pode acender no íntimo de cada um. Nós oramos que toda inércia e apatia caia por terra. Nós oramos por rompimento. Nós oramos por dias de despertamento para todos os níveis e dimensões de serviço. E que dessa forma o Senhor seja glorificado. Nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 até o 18.
palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, a liderança, a ação e aplicação do Teu Espírito. Oramos, ó Deus, que a Tua palavra estimule não apenas a razão, o intelecto, ainda que seja necessário luz e entendimento nessa área. Clamamos por mais do que isso. Clamamos por entendimento espiritual. Clamamos, ó Deus, que a Tua palavra desperte fé no coração de cada um de nós. Clamamos por uma manhã que não apenas nos instrua, mas que possa, de alguma forma, ó Deus, renovar, vivificar e despertar a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um. E desde já, nós queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor fará dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o apóstolo Paulo começa nesse versículo 16 fazendo uma afirmação para lá de ousada. Ele diz: por isso não desanimamos. O ser humano, ele tem uma estrutura emocional e como tal, está sujeito ao desânimo. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Elias, que era homem semelhante a nós. Em outras palavras, farinha do mesmo saco. Né? Gente que oscilava nas suas emoções, porque essa é a estrutura natural do ser humano. Isso não significa, no entanto, que eu e você precisamos viver só dessa forma. Um dia um irmão me perguntou: mas pastor, é possível alguém chegar ao ponto de se tornar indesanimável? Falei: é o que Paulo está dizendo, não desanimamos. Isso não é algo automático, isso não é fruto apenas de acordar uma certa manhã sentindo que você foi contemplado pelos céus, né, com um favor especial, mas é fruto do entendimento de princípios que regem o reino de Deus. É fruto de uma disposição e de uma escolha de andar nesses princípios que você compreende. Então, o apóstolo Paulo não só diz não desanimamos, como ele diz pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, empolgado e encorajado. Por quê? Porque Paulo não tinha problemas, porque Paulo não tinha circunstâncias difíceis ou desanimadoras, não. Porque ele aprendeu a viver acima delas. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz: do lado de fora há uma deterioração. A gente pode começar a respeito, né, de considerar o envelhecimento. Alguém diz que nós estamos morrendo aos poucos, a prestação. Ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, que o quadro piore, ele diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não desanimo porque aprendi a não viver por aquilo que acontece do lado de fora, e sim pela realidade do lado de dentro. Então, eu quero enfatizar uma escolha. No verso 17 diz: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando ele trata a tribulação de leve, né, de momentânea, ele está dizendo que há uma glória que pesa muito mais. Ou seja, ele colocou os seus olhos numa outra direção, o que fica evidente no verso 18. Quando ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A questão que eu quero tratar como a chave de não desanimar tem a ver com onde você coloca os seus olhos. Aonde está a sua atenção? Essa palavra traduzida aqui, atentando, quando ele diz não atentando nós, do grego skopeu, ela significa não apenas olhar, mas ela tem o sentido de observar, de contemplar. É um olhar mais fixado. Uma das possíveis traduções é fixar os olhos. E foi assim que a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Há uma verdade por trás da afirmação do apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver com a questão de fé. Aliás, nós começamos a ler no versículo 16, mas no versículo 13, um pouquinho antes,
o escritor diz, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Nesse contexto de fé, eu e você precisamos aprender a natureza da operação da fé. Eu quero recapitular o que eu tenho falado aqui domingo após domingo, que a importância da fé não diz respeito apenas à conversão. É lógico que Efésios capítulo 2, verso 8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas você não entra no reino apenas pela fé, você permanece usando fé. Você deveria crescer através da sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2,4, como está escrito, o justo viverá da sua fé. Também já enfatizamos em ministrações anteriores, embora o propósito central da fé diga respeito a tudo aquilo que é eterno, a plenitude de salvação, e que Paulo tenha dito, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes, isso não significa que não devamos esperar intervenções aqui e agora. Significa que o foco do Evangelho é maior do que só o aqui e agora, e diz respeito também e principalmente ao que é eterno. Mas quando eu e você enfrentamos adversidades, nós vamos precisar da fé. Como diz 1 de João, capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11,6. De maneira que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago 1 também diz, primeiro ele começa falando de sabedoria, mas depois você vê que o princípio se aplica a tudo. Ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. E ele arremata, não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus, a não ser por meio de fé. Mas como temos dito muitas vezes, o encorajamento à fé ele acaba se tornando meio que genérico e subjetivo. Tem que crer, ok, mas como exatamente funciona a fé? Nós já falamos em circunstâncias aqui anteriores que a fé ela tem uma confissão. Nós já ensinamos aqui a respeito da importância da fé operar primeiro do lado de dentro, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe da fé. A fé, ela precisa ser entendida dessa forma, ela tem uma visão. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é olhos de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5, 17, nós vimos que alguns versículos antes do texto inicial que nós lemos, Paulo fala de fé, e alguns versículos depois também. Ele diz, visto que andamos por fé e não por vista. Como a Bíblia diz que fé é a convicção do que não se vê, e que andar por fé não é andar pela vista, pela visão, muitas vezes presume-se que fé é cega. Eu, desde criança, eu ouvi as pessoas dizer que fé é dar um passo no escuro. E no início do meu ministério eu usei muito essa frase, sem ter pensado muito nela. Com o tempo eu precisei me retratar. Hoje, normalmente, eu digo que a fé não é um passo no escuro. A fé parece um passo no escuro para quem te vê dando o passo de fé. Mas quem está dando o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando, porque a fé se firma na palavra de Deus e no compromisso que Deus tem com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, se por um lado nós precisamos entender que fé é convicção do que não se vê com os olhos naturais, por outro lado, eu e você precisamos entender que o fato da fé não se basear no que se vê com os olhos naturais não significa que ao desprezar essa visão, ela não tem a sua própria visão. Paulo está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, porque a fé não é a convicção do que se vê, não é a convicção baseada nos sentidos, na leitura das circunstâncias. Ele diz que nós temos que atentar, pôr o nosso foco, fixar os olhos, focar nossa atenção naquilo que não se vê. Se não se vê com os olhos naturais, como é que se vê? Com os olhos da fé. A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. A visão da fé transcende a visão dos olhos naturais. E isso é uma chave que eu e você precisamos entender. Quando Paulo fala de escolher onde vai prestar atenção, eu e você precisamos entender que a fé é uma escolha. Aonde eu e você vamos ajustar o nosso foco, determina aonde eu e você vamos acabar chegando.
E quando ele fala sobre não atentar nas coisas que se veem, ele dá um argumento muito claro. Ele diz porque elas são transitórias, são temporais, são sujeitas ao tempo. Em outras palavras, as circunstâncias mudam. Então hoje você pode estar enfrentando uma adversidade financeira, e amanhã você pode estar testemunhando como deu a volta por cima, virou a mesa e entrou numa provisão de Deus. Hoje você pode estar enfrentando um quadro de enfermidade, amanhã você pode estar testemunhando a sua cura. Hoje você pode estar diante de uma batalha, né, dentro do contexto familiar, e amanhã você pode estar testemunhando uma grande intervenção de Deus na sua família, porque as circunstâncias mudam. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem financeiramente, e amanhã é que você vai estar enfrentando a crise. Hoje você pode estar bem de saúde, e amanhã é que você vai enfrentar a luta contra a enfermidade. Porque a vida é cíclica. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, diz: manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então, tudo que é circunstancial é incerto, até as boas circunstâncias. Porque todas elas são sujeitas à mudança. Então Paulo diz, eu não vou olhar para aquilo que é transitório como se fosse permanente ou absoluto. E diz, eu vou prestar atenção nas coisas que são eternas, que são absolutas, que são imutáveis. E agora ele está falando das verdades espirituais. E eu e você precisamos escolher aonde é que nós vamos colocar os olhos. Quem está entendendo, diga amém. Há uma frase que é atribuída a Agostinho, de vez em quando a gente brinca entre alguns amigos, que quando você não sabe de quem é a frase, manda para Agostinho, que tem pelo menos 50% de probabilidade de caber nele. Mas ele teria dito, a fé consiste em acreditar no que não vemos, e como recompensa, ver aquilo que cremos. Basicamente, ao olhar para as Escrituras, eu preciso reconhecer que a fé, ela obviamente é definida, apresentada dessa forma, como a convicção do que não se vê. Mas como contraponto, nós precisamos também ensinar outro aspecto, que a fé tem a própria visão. Ela tem, né, uma visão diferenciada da visão dos sentidos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a chamada Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, verso 27. O texto, falando de Moisés, diz, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia diz que Moisés viu o que é invisível. Como que ele viu o que é invisível? Pela fé. É a fé que te dá a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não veem. Quando você está num cenário onde todas as circunstâncias testemunham que tudo está caótico e tendencioso a ficar pior, a fé tem a capacidade de te fazer enxergar algo diferente. Agora, vamos lembrar, gente, que fé é diferente de otimismo. A gente não crê mere e simplesmente naquilo que quer acreditar. A fé, ela se apoia naquilo que Deus fala. E eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. Essa é a razão pela qual todo crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Eu e você temos que ler, meditar na palavra de Deus continuamente, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé se baseia na palavra de Deus. Ela é chamada de o alimento da fé. O apóstolo Paulo diz, você será nutrido com as palavras da fé que pregamos. Por que ela alimenta a fé? Porque a fé se apoia nela. E se eu e você não temos a palavra de Deus, nós não temos coisa alguma para gerar convicção. Mas além de nos encher das Escrituras, eu quero lembrar você de algo que já ensinamos antes. Precisamos cultivar uma vida de comunhão, de intimidade, de sensibilidade para o Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto Pedro orava em Jope, no telhado de uma casa onde lhe preparavam uma refeição, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com ele. Alguns homens estão aí na porta te procurando. Vá com eles, nada duvidando. Há momentos onde a convicção, para que você escolha andar em fé e não na dúvida, vem de uma palavra pessoal, né, personalizada, que o Espírito Santo vai te dar. Abraão é chamado de o pai da fé porque creu em Deus, e não tinha Bíblia na época dele. Mas Deus diz a Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, conta se as pode contar, porque assim será a sua descendência. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu numa palavra pessoal. Então, obviamente, nenhuma palavra pessoal está acima da Bíblia ou fora do crivo de julgamento das Escrituras, mas eu e você também precisamos entender a importância, né, de receber esse nível de direcionamento.
E é justamente quando eu e você temos uma palavra, que essa palavra começa a orientar ou nortear a nossa visão. Ela começa a sinalizar o que é que eu e você podemos vislumbrar. Se vamos olhar mera e simplesmente as circunstâncias e aquela realidade humana e natural, ou se vamos olhar a realidade espiritual. Se essa não se enxerga, como é que os olhos da fé podem vislumbrá-lo? Normalmente podemos fazer isso baseados naquele que nos guia. Imagine uma pessoa desprovida de visão sendo guiada por outra. Normalmente ela só se permite guiar, né, por alguém que confie. A pessoa está dizendo, pode ir por aqui, pode ir para ali. Ela está usando a visão de outro. Eu gostei que a fé é algo parecido. Nós usamos a visão de outro. Não significa que eu e você vemos. Nós vislumbramos na confiança daquele que vê e que nos sinaliza o que está vendo. E é digno de confiança. Quem está entendendo? Então, há momentos onde eu e você, diante de circunstâncias, vamos ter que fazer algumas escolhas. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 4, que nós devemos andar nas pegadas da fé de Abraão. O versículo 12 diz isso, fala daqueles que andam nas pisadas ou pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Quando chega no verso 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O verso 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. De novo, segundo lhe fora dito, porque a fé se apoia na palavra de Deus. Mas olha comigo os versículos 19 a 21 de Romanos 4. A Bíblia diz assim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Algo que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz que Abraão considerou o seu corpo adormecido. Ele diz, já estou envelhecido. Não tenho condições humanas, fisiológicas, naturais de gerar um filho. Aliás, até antes de chegar a esse estado, sua mulher já estava na condição de esterilidade e nunca antes puderam gerar um filho. Mas nesse momento, ele precisa fazer uma escolha. Ele considera a realidade do seu corpo e diz, isso é verdadeiro. Porém, muito mais verdadeiro é a palavra que Deus está me dando. E ela tem o poder de mudar as realidades naturais. Então a Bíblia diz que ele não se deixou levar pela incredulidade, ele não enfraqueceu na fé. A Bíblia diz, pelo contrário, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus pelo quê? Pelo resultado final. Ele começa a colocar os olhos. Eu imagino Abraão dizendo, o Senhor prometeu que eu seria pai de nações, mesmo quando eu não tenho filho nenhum. E eu sei que a tua palavra é digna de confiança. Então eu quero te louvar pelo resultado. Eu quero te agradecer por essa paternidade. Eu quero bendizer o nome do Senhor, porque eu vou experimentar isso enquanto dava glória a Deus, vislumbrando o resultado final, o cumprimento, a materialização da promessa, usando os olhos da fé, não das circunstâncias. A Bíblia diz, a fé foi se fortalecendo, até que o milagre finalmente se manifestou. Quando eu olho para as Escrituras, sempre o quadro que se repete quando falamos a respeito, tanto dos que conseguiram exercer fé, como dos que falharam agindo em incredulidade, o cenário é o mesmo. Diz respeito aonde você coloca os olhos. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus na hora da tempestade, ele teve fé para andar sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos na força do vento, no tamanho das ondas, ele começa a abortar o processo de fé. Nós já citamos nas mensagens anteriores aqui o exemplo de Josué e Caleb versus o resto de uma geração. O resto de uma geração que Hebreus 3,19 diz, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Como a Bíblia define incredulidade? Deus tinha dito, vou dar a vocês a terra. Eles olham a terra, diz, a terra é boa, é o que Deus prometeu, mas tem gigantes. Esses gigantes habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão, no alto dos montes. E eles começam a permitir que as circunstâncias, aquilo que eles estão vendo com os olhos naturais, ditem o resultado final, em vez de colocar os olhos no que Deus falou. Os únicos dois que entraram, e se o resto da geração não entrou por incredulidade, presume-se obviamente que os únicos dois que entraram, que são Josué e Caleb, entraram por fé, o oposto à incredulidade, eles tiveram uma atitude diferente.
Nós já vimos que Números 14 diz que ele se posiciona e diz: e daí que a terra tem gigantes? E daí que os caras são grandes? E daí que eles estão em cidades fortificadas? E daí que as cidades estão no alto dos montes? Eles começam a dizer: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos devorá-los como pão. O posicionamento deles é: nós temos uma palavra de Deus. Quem está bem na fita é a gente, e não eles. Ou seja, eles estão enxergando através de uma outra lente. O que é que eles estão enxergando? Não mais as circunstâncias. A fé tem a capacidade de enxergar além das circunstâncias e ver a materialização da promessa. Então, olhos de fé, na verdade, nos permitem enxergar não mere simplesmente o que queremos, mas nos permite vislumbrar aquilo que Deus está sinalizando. Porque fé é convicção, e a convicção se apoia naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem declarado. Quem está entendendo, diga amém. Se eu e você reconhecemos que a fé tem uma visão, nós vamos ter que escolher. Quando Paulo diz: nós não atentamos no que se vê, e sim no que não se vê, ele está dizendo, é uma escolha. E é uma escolha que leva você a não desanimar. Você olha para Josué e Caleb, quando toda uma geração desanimou, esses dois não desanimaram. Porque o que desanima é a impossibilidade retratada nas circunstâncias. Mas quando ele diz, pelo contrário, o contrário está desanimado e animado, que é o que você encontra em Josué e Caleb, de onde vem esse ânimo? De onde vem essa disposição? Não é mero otimismo, mas é gente que sabe que Deus tem um compromisso com a sua palavra, que Ele sustenta aquilo que Ele falou. Se eu e você entendemos isso, eu acredito que fica mais fácil entender como a fé opera a partir de uma compreensão. Eu e você somos tanto seres naturais, como também somos seres espirituais. Jesus disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O novo nascimento é espiritual. Mas quando eu e você nascemos de novo, isso não significa que deixamos de viver num corpo. Então agora nós lidamos com duas dimensões que são completamente diferentes. Nós lidamos com a dimensão natural e nós lidamos com a dimensão espiritual. O livro de Hebreus afirma, se você puder, me acompanhe, em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Eu vou ler na tradução brasileira, a Bíblia diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de modo que o visível não se tem feito das coisas que aparecem. A versão atualizada, ela declara o seguinte: de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Outras traduções, dizem: de modo que aquilo que se vê, como NVI, não foi feito do que é visível. Onde eu quero chegar? A Almeida atualizada, assim como a Nova Almeida, ela traduziu a expressão: entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. A tradução brasileira que eu li antes diz que os mundos. Por que eu comecei por essa outra tradução que diz os mundos? Porque a palavra que foi traduzida como universo nessas versões não é cosmos, que normalmente no grego é a palavra usada para o universo. É a palavra aion. E muitas vezes ela dá essa ideia de mundos, dimensões. Ele está dizendo de maneira que o que se vê, mundo natural, veio a existir a partir daquilo que não se vê, mundo espiritual. Então, eu e você precisamos entender que não apenas o que se vê, mas até aquilo que não se vê, tudo foi criado por Deus e por meio da sua palavra. Só que a Bíblia diz que o que se vê veio a existir a partir do que não se vê. Ou seja, o mundo invisível, aos olhos naturais, já existia antes do mundo visível ser criado. Portanto, eu e você precisamos entender que apesar dos nossos sentidos perceberem só esse mundo, isso não significa que o mundo invisível não seja real. Ele é tão real quanto, e se a gente tiver que criar alguma distinção que seja mais, porque o mundo visível veio existir a partir desse. Foi esse, o invisível, que deu origem ao mundo visível. Quando eu e você reconhecemos que há duas dimensões, e que eu e você somos seres que relacionamos com as duas, a próxima verdade a ser entendido é que cada dimensão, ela tem a sua própria realidade. Olha o que diz, segundo o livro de Reis, capítulo 6,
Eu vou ler do verso 15 ao 17, mas enquanto você abre aí a sua Bíblia para acompanhar a leitura, eu queria dar o pano de fundo. A Bíblia relata que o rei da Síria, que estava em guerra contra Israel, ele armou várias vezes emboscadas contra o rei de Israel e o seu exército. Mas a Bíblia diz que todas as vezes Eliseu ia advertir o rei de Israel: não passe por tal e tal lugar, porque o rei da Síria tem uma emboscada para você. O rei de Israel, além de evitar passar pelo lugar, mandava conferir e descobria que era verdade. Foram tantas emboscadas frustradas, a Bíblia diz que isso não aconteceu nenhuma nem duas, ou seja, várias vezes, que o rei da Síria reúne a sua cúpula militar para tentar descobrir quem é o delator, quem que estava vazando os planos. Os caras morrendo de medo da acusação de traição, falam para o rei da Síria: não, meu senhor, é que lá em Israel tem um profeta que ele sabe as palavras que você fala no seu quarto de dormir. Ele é o cara que está estragando tudo. Aí o rei da Síria diz: o problema é um homem. Quem é o homem? É um tal de Eliseu. Ele diz: descubra onde está. A informação chega para o rei da Síria, está numa cidadezinha chamada Dotã. A Bíblia diz que o rei da Síria mandou um exército inteiro, não para conquistar a cidade, mas para prender Eliseu, para eliminar a ameaça. É esse o contexto que vai ser descrito agora. Verso 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Eu fico na minha cabeça imaginando o garoto, o discípulo do profeta, levantando cedo para pegar o pãozinho na padaria. E quando ele sai, está tudo diferente de como a cidade estava quando adormeceu. Agora a cidade está sitiada, um exército cercou a cidade. Eu não sei se a essa altura o moço já sabe que o alvo é Eliseu e quem está com ele. Ou se ele imagina que o problema é de todos. Mas ele fica desesperado por aquilo que ele está vendo, por uma realidade que é natural. E ele vem falar com Eliseu de um jeito muito parecido que muita gente nos procura quando vem pedir oração. Ah, e agora? O que é que nós vamos fazer? Olha o que diz o verso 16. Eliseu falando, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Não temas, lembra do que nós já falamos antes, que quase sempre na hora da fé, a Bíblia primeiro vai falar de você gerenciar as coisas do lado de dentro, antes de vivenciar resultados do lado de fora. Mas ele faz uma afirmação que na perspectiva humana, natural, não bate. Porque Eliseu diz: em maior número são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eu imagino aquele garoto olhando para Eliseu, contando 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, olhando e pensando: a matemática não fecha, não bate. Agora Eliseu vê que esse menino está preso no natural, e ninguém que anda em fé pode estar preso àquilo que é natural. A oração de Eliseu, verso 17, orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. A Bíblia diz: o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu amigo, ele vê o exército angelical e agora ele entende a declaração de Eliseu. Nós estamos em maior número, não por algo que se constate pela visão humana natural, mas pela percepção da realidade do mundo espiritual. Agora, porque eu e você convivemos com dois reinos, duas dimensões, o que é que nós temos que entender? Que nem sempre esses dois reinos estão apresentando a mesma realidade. Às vezes a realidade do natural está dizendo: você está lascado. O negócio está feio, está caótico e vai piorar. Mas se você tem o entendimento do reino espiritual, você pode ter acesso a uma outra verdade. Isso não significa que o que está aqui não é verdadeiro, mas é verdadeiro numa dimensão. Isso que está do lado de cá no invisível também é verdadeiro em outra dimensão. Agora, qual a diferença entre essas duas verdades? Paulo diz: essas aqui são temporais, são sujeitas à mudança. Essas são eternas, são absolutas, são imutáveis. Ou seja, essa aqui nunca vai mudar do lado de cá, mas essa do lado de cá pode mudar a realidade visível. Então, isso é o que eu e você precisamos começar a entender sobre a fé. Ah, pastor, mas nem todos temos um Eliseu orando por nós para que Deus abra os nossos olhos. É verdade que nem todos temos um Eliseu, mas todos temos o mesmo Deus de Eliseu, que atende o mesmo tipo de oração para abrir o olho de quem não está enxergando. Sabe, muitas vezes não se trata de Deus fazer, se trata da gente enxergar o que já foi disponibilizado. A Bíblia diz a respeito de Agar, quando ela está desesperada no deserto, imaginando que ela e o filho vão morrer de sede, que ela clamou ao Senhor, a Bíblia diz: Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte. A Bíblia não diz que Deus abriu a fonte, Deus abriu os olhos. Muitas vezes a provisão já está à minha e à sua frente, o que nós precisamos é enxergar. Porque quem atenta só naquilo que o olho natural está vendo, ele vai ser guiado por aquilo que ele está enxergando. Mas quem consegue enxergar o que o olho natural não vê, e aqui eu e você precisamos do quê?
de relacionamento com a palavra, com a Escritura. Cada vez que eu e você nos deparamos com a promessa, nós temos o subsídio suficiente. É Deus dizendo, use os meus olhos. É Deus dizendo, eu vou te dizer o que eu vi. Eu vou sinalizar qual é o seu futuro. Eu vou te dizer para onde a coisa vai. Eu vou te dizer o que é que eu vou fazer. E eu e você acreditamos no que Ele está enxergando e começamos a usar a visão dEle e visualizar a mesma coisa. Se eu e você começamos a entender esse tipo de verdade que guia a fé, que a fé, ela na verdade vai nos levar a lidar com dois reinos, duas realidades, então nós vamos entender, deixa eu tentar ilustrar isso, usando a linguagem mais contemporânea. Vamos apelar para os filmes de ficção científica. Tenta imaginar que a fé é uma espécie de portal entre os dois mundos, mundo natural e mundo espiritual. Então eu e você estamos diante de uma realidade. Isso aqui não é mentira. Eu às vezes vejo uns pregadores de fé empolgados e digo, essa enfermidade no seu corpo é mentira. Minha vontade de dizer mentira porque não é o seu corpo que está doendo. Está doendo de verdade, não é uma mentira. É uma realidade, mas é uma realidade transitória que pode ser mudada. E do lado de cá nós temos um outro nível de realidade que diz respeito à cura, à intervenção de Deus e à saúde. Essas não vão ser alteradas por aquelas, mas aquelas podem ser alteradas por essa. O que é que eu e você precisamos entender? Que quando nós nos recusamos a apenas olhar o que está aqui e começamos a visualizar o que está do lado de lá, nós temos a possibilidade de passar pelo portal, entrar na realidade do mundo espiritual, pegar essa verdade do lado de cá, voltar com ela pelo portal e sobrepô-la sobre a realidade do mundo natural. A fé permite a mudança de realidade, onde a coisa é transitória, não onde é absoluta. Ou seja, de repente, aquele moço que até então só estava pensando, agora o negócio deu ruim e deu ruim para valer. Ele deve ter ficado, é muito valente. Eu não sei realmente como ele ficou, mas eu imagino como eu ficaria se eu tivesse tido aquela visão do exército angelical. Eu acho que eu ia até provocar o exército. Dá de livro, vem agora, vem agora. Porque quando você tem uma outra informação, meu amigo, a coisa é completamente diferente. Principalmente quando se trata de informação confiável. E a fé, ela precisa vislumbrar aquilo que Deus tem declarado. Em agosto de 2011, Kelly e eu fizemos uma viagem para a Índia. 2 domingos atrás, o Naya da Missão Adore estava aqui. E ele tinha nos convidado, né, para conhecer de perto o trabalho. Nós iríamos ministrar em várias das igrejas que eles tinham plantado e estabelecido. Kelly iria me acompanhar, não apenas pelo tempo e o tamanho da viagem. Ela também, né, havia se disposto a ajudar com a expertise dela na área de pedagogia, qualquer coisa que a escola lá precisasse. E a gente programou isso com tempo. Mas à medida que foi chegando a data, eu lembro que eu comecei a vislumbrar a impossibilidade. A data que selecionamos, eu não tinha pensado nisso antes, em termos de logística e estratégia, né? O mês de agosto pega o meio das férias de verão da Europa, por onde nós passaríamos para ir para lá, né, com os voos. Ou seja, alta temporada, as passagens caras. Estamos falando de 11 anos atrás. Na época, minha passagem, a daquele junto, eram, para não dizer 8.500, era R$ 8.496. E eu lembro que a gente estava se aproximando, algo entre 2 a 1 mês antes do evento. E o Naya me liga, e aí, você vem ou não vem? Eu falei, amigo, eu não sei se eu vou. Ele disse, por que não? Eu falei, cara, as passagens estão muito caras, eu não tenho recurso, a coisa não clareou até agora, eu acho melhor a gente deixar para mais para frente. E eu lembro de uma atitude dele que me provocou. Eu não sei dizer se mexeu com meus brios, se me irritou, o que foi que aconteceu. Mas ele falou assim, meu amigo, se Deus falar para você não vir, ótimo, obedeça a Ele, está na paz. Mas se Deus não está falando para você não vir, você vai se curvar diante de uma circunstância, você que é o cara que prega a fé, que já viu tanto milagre. Ele disse, se você tiver uma palavra de Deus para não vir, não venha. Agora, se você não tiver, não seja covarde. Aí eu fui falar com Deus, com raiva dele. Fala logo que não é para eu ir, para eu esfregar na cara dele. Ou seja, eu não estava esperando o que aconteceu. Não era uma predisposição emocional. Essa altura do campeonato eu já nem queria ir, nem gostei do jeito que ele falou comigo. Mas o Espírito Santo diz, eu coloquei no seu coração fazer a viagem. Eu abri a porta. Eu não te ofereci nenhum motivo para que você não vá. Eu falei para Deus, eu não tenho dinheiro da passagem. Ele diz, planejamento financeiro você faz quando for as suas viagens de família. Quando eu te mandar ir, você me obedece. Quando ele falou isso, eu surtei, eu enlouqueci.
Eu na hora falei, valeu. Passei a mão no telefone, liguei para a agência que tinha feito os orçamentos. Falei, emite as passagens no cartão. Quer que parcela à vista? Manda para o vencimento. Falei, padre, agora o problema é seu. Eu falei, tem mais, eu não vou te ajudar. Eu falei, eu poderia ir num culto, abrir o projeto com a igreja, pedir ajuda. Eu sei que muitos irmãos nos ajudariam. Eu falei, agora eu não conto é para ninguém. Se eu puder, eu te dificulto e te atrapalho. Porque eu estava assim, enlouquecido por uma atitude de fé. Eu ainda lembro o dia que eu dei o telefonema. Uma sexta-feira 13. Eu estou tentando lembrar se era de junho ou julho. Era um pouco antes, a viagem seria em agosto. E eu lembro que uma semana depois, sexta-feira do dia 20, eu fui pregar numa outra cidade, num outro estado. No final do culto, um irmão me procura, falou, pastor, eu não sou dessa cidade, apesar de ser do estado. Eu vim algumas horas de distância, porque queria te ouvir pregar, te acompanho pela internet. Ele falou, enquanto eu estava agradecendo a Deus aqui pela sua vida, o seu ministério, tanto o Senhor me abençoou no culto, o Espírito Santo falou comigo que eu tenho que te ajudar numa viagem que o Senhor vai fazer. Ele falou, tem alguma viagem que o senhor vai fazer que precisa de ajuda? Eu falei, não preciso de ajuda nenhuma. Deus cuida de tudo o que Ele me manda fazer. Ele falou, pastor, ok, vamos mudar a palavra ajuda. O senhor vai fazer alguma viagem que a ajuda que Deus já providenciou ainda não chegou? Eu falei, tem uma. Ele falou, o senhor pode me passar um número de conta? Eu não vim com recurso, não estava esperando isso. Falei, claro, irmão, anota aí. Passei o número de conta para ele, era sexta-noite. Preguei a sexta e o sábado, vim o sábado à noite, ministrei os cultos de domingo na igreja. Na segunda de manhã, meu hábito, antes do almoço, eu sempre gastava um tempo para organizar as finanças e abri, acessei a conta bancária, estou checando o extrato, a movimentação, e eu levei um susto. Porque havia entrado um crédito, uma transferência de R$ 8.490. Lembra que as passagens eram 8.496. Eu comecei a rir. Kelly, preparando o almoço, falou, o que é que você está rindo? Falei, amor, sabe os 8.496 da viagem? Eu tinha contado a história para ela que eu tinha mandado emitir. Ela falou, sei. Falei, alguém fez uma transferência de 8.490. Nós só vamos pagar R$6. Quando eu falo isso, meus filhos estavam chegando da escola e o Israel, o mais velho, ouviu. Falou, não pai, R$6 deixa comigo. Ele tirou dinheiro do lanche. Falou, eu oferto para o senhor. Eu falei, filho, não faz isso. Oferta só 5 para o papai, deixa o papai pagar 1, para dizer que eu tive alguma participação nessa viagem. E a gente estava brincando com isso, né? Eu já tinha checado o código do depósito, que a agência era daquela cidade, daquela pessoa que não conhecia ninguém lá. Então eu imaginei que tinha sido aquela pessoa. A gente estava brincando ainda com o assunto, o telefone toca. Eu atendo, era o irmão que fez o depósito. Falou, pastor, desculpa te ligar, eu só queria saber, o senhor já checou a conta? Eu falei, já. Ele falou, bom, se o senhor já viu que o crédito entrou, só me satisfaça a minha curiosidade. Ele perguntou assim, acertei o valor? O valor das suas passagens? Eu falei, olha, na verdade você errou por pouco. Ele falou, quanto eram as passagens? Eu falei, 8.496, você mandou 8.490. Ele falou, é que Deus me disse que não chegava em 8.500. Então arredondei para 8.490. Eu falei, a próxima arredonda para 8.499. Aí tu não é, estava só brincando com ele. Ele falou, pastor, o povo da cidade onde o senhor foi vender os livros deve ter te informado que alguém deixou R$10 do troco de oferta. Eu falei, informaram. Ele disse, fui eu, minha margem de erro estava nos 10. Falou, na verdade não arredondei para 8.499, arredondei para 8.500. Preferi que o senhor ficasse com a sobra do que faltasse alguma coisa. Eu falei para meu filho, toma os 5 de volta. Sabe, quando você tem uma palavra de Deus, então, antes de ter a palavra de Deus, eu não queria nem saber de fazer a viagem. Eu não estou querendo te dizer, querido, que toda hora que me dá na telha viajar, eu sou o cara que vai lá viver milagre. Eu orei 19 anos antes de Deus me dar a minha primeira ida a Israel. Eu dizia para Deus, me dê a viagem. Não me dê o dinheiro, me dê a viagem. Se o Senhor der o dinheiro, vai para missões. Então, dê a viagem. Mas não tinha pressa, não tinha um propósito, não tinha uma palavra. Dizia assim, em algum momento na vida, eu quero. E levou 19 anos para essa oração ser respondida. Mas quando Deus me disse, você vai nessa viagem que eu estou mandando, a conversa muda. Aí a fé, ela se apoia no quê? Numa palavra de Deus, no caráter confiável de Deus, se o que Ele falou está falado e é verdade, ponto final. Aí você para de enxergar apenas o que o mundo natural está dizendo. Você entra por esse portal, diz, então eu pego essa realidade do que o Senhor está falando e eu saio com esse recurso daqui para o lado de cá e eu vou mudar essa circunstância
transpondo, fazendo com que aquela realidade que venha de lá, ela se sobressaia, prevaleça sobre a verdade que está do lado de cá. Quem está entendendo? Então, isso também não significa que quando eu e você escolhemos agir em fé, que tudo seja instantâneo. Essa experiência, ela durou uma semana. E eu creio que ela tinha muito a ver com a natureza, o tempo da viagem e com o prazo de vencimento do meu cartão. Mas muitas vezes eu e você vamos vislumbrar outra realidade, vamos decidir crer nela e nem sempre essa transposição de uma verdade sobre a outra é tão rápido. Você vai ver gente na Bíblia, como o próprio Abraão, que é mencionado, né, agindo dessa forma, que levou anos até ver o cumprimento da promessa. Na verdade, eu acho interessante que em Josué, no capítulo 3, Deus dá uma orientação para quando eles vão atravessar o Jordão. Deus começa a anunciar a Josué o milagre que faria. E Deus diz em Josué capítulo 3, verso 8, Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. No verso 13, Deus diz, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão, o resto vai embora. Deus diz, assim que botar a planta, eu fico imaginando a ansiedade dos sacerdotes que estão indo à frente, temerosos não apenas pela sua vida. A Bíblia diz que era a época da cheia, o Jordão transbordava pelas ribanceiras, mas eles estão carregando o objeto mais importante que a nação tem, que representa a presença de Deus. Mas Deus disse, assim que botar o pé, e eles botaram o pé, e Deus, na hora que eles botaram o pé, cortou as águas. Mas sabe qual é o problema? Deus não cortou as águas na frente deles. Quando você lê o texto bíblico, a Bíblia diz que Deus cortou as águas na cidade de Adã, aproximadamente 30 quilômetros acima do lugar onde ele estava. Foi lá que as águas se amontoaram. Ou seja, Deus cumpriu o que ele disse na hora, só que eles não viram. Eles botaram o pé. Deus disse que ia cortar, mas a água ainda está aqui correndo. Nós não vimos nenhuma divisão. Mas à medida que esperavam, a água foi baixando até que secasse. Muitas vezes, essa transição da verdade do lado de cá para se transpor para o lado de cá não será instantânea. Mas eu e você precisamos escolher onde é que vamos atentar os olhos. Onde nós vamos fixar os olhos, onde nós vamos botar atenção. Se Deus falou que ia cortar, cortou. Isso eu não estou vendo. Não sou guiado por aquilo que vejo, visto que andamos por fé e não por vista. Se Ele falou, está falado. Ele faz do jeito que quiser. Eu só preciso acreditar no que Ele falou, mais do que eu acredito no testemunho da vista dos olhos. Vamos mudar de exemplo bíblico. 1 Reis, capítulo 17, Elias está vivendo de sustento sobrenatural. Corvos trazem pão e carne pela manhã e também ao fim da tarde. Aí Deus fala para Elias assim, levanta-te, vá a Sarepta de Sidom, porque já ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Já ordenei para mim, na conjugação passada, Deus está dizendo, está tudo combinado, ela inclusive está sabendo. Quando o Elias chega lá, a mulher não está sabendo de nada. Porque eu já ordenei, Deus está dizendo, eu dei a voz de comando, a realidade do reino espiritual já está pronta. Mas a mulher não sabe, o problema dela está desinformada, aqui está pronta. Já ordenei que ela sustente. Tanto que quando Elias encontra e vê que a mulher, além de não saber, não tem condições de sustentá-lo, o que ele entende? Então Deus primeiro vai fazer um milagre para ela, para depois o milagre dela transbordar para mim. Porque quem aprende a se mover por esse nível de realidade e não se dobra diante daquilo que os olhos naturais enxergam, usa os olhos de fé, consegue viver o sobrenatural. E eu e você vamos ter que lidar com circunstâncias assim o tempo todo. Mas Deus disse que ia fazer e não fez. Não, eu ainda não estou vendo o que Ele está fazendo. Mas se Ele falou que vai fazer, Ele está fazendo e ponto final. É uma escolha. Então Paulo está dizendo que a única forma de não desanimar diante das circunstâncias é não ser governado por elas. É ser governado por aquilo que Deus fala. Pastor, e quando não tem um versículo bíblico? Bom, não tem um versículo bíblico dizendo quando que eu tenho que fazer uma viagem missionária para a Índia. Em momentos como esse, que eu e você precisamos de uma palavra específica do Espírito Santo. E é por isso que todo crente precisa desenvolver um relacionamento que envolva a sensibilidade, a orientação do Espírito Santo.
Porque se você não tem isso, se você não ouve ele, você não tem material, não tem matéria-prima para a sua fé, que é convicção no que Deus diz. Mas muitas vezes não é que Deus não quer falar, é você que não ouve. Ou tem promessas que ele já falou, está tudo na Escritura. Mas eu e você não gastamos tempo para conhecer, para acessar e para alimentar o nosso coração. Nós não vamos ter a convicção que poderíamos ter se fôssemos crentes que estão gastando tempo com a palavra de Deus. Então é lógico que tudo começa com ter um bom depósito da palavra, um relacionamento de sensibilidade a Deus. Mas, na hora que eu e você acessarmos a palavra, nós vamos ter que fazer uma escolha. Com qual realidade eu fico? Em qual delas eu vou andar? Muitas vezes, eu e você estamos deixando de viver intervenções e manifestações maiores da parte de Deus. Não é porque Deus não quer agir. Assim como uma geração inteira ficou fora da terra prometida, não porque Deus não quisesse, ele prometeu, ele sinalizou, ele falou tudo o que queria, mas eles simplesmente não creram. Agora, repito, a gente não fica escolhendo, né, o tipo de coisa que vai acreditar só porque decidiu. Nós precisamos nos apoiar em algo que Deus fala. Quando ele fala, ele está dizendo, eu estou te revelando, eu estou abrindo os seus olhos, como aconteceu com o moço de Eliseu, para que você veja a outra realidade. E a partir do momento que ele mostra, aí sim dá para ter olhos de fé. Olhos de fé não imaginam as circunstâncias que a gente quer ver. Olhos de fé enxergam o que Deus já revelou que é verdadeiro. Quem está entendendo, diga amém. E obviamente nenhum de nós começa tendo as experiências mais extraordinárias. A Bíblia fala a respeito de uma fé que cresce. Paulo escreve aos Tessalonicenses, diz, a vossa fé cresce sob maneira. Jesus repreendeu a pequena fé de alguns, mas elogiou uma grande fé de outros. Então, nós estamos falando de níveis distintos de fé. A Bíblia diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. E eu e você temos que investir nessa fé para que ela cresça. Uma das formas é alimentar-se da palavra de Deus, que é o alimento da fé. A outra é exercitar a fé. Em Lucas 17, quando Jesus fala a respeito de perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Os apóstolos dizem para o Senhor, aumenta-nos a fé, porque o perdão é um ato de fé. E eles estão dizendo, nós não temos fé para esse nível de perdão que o Senhor está pedindo que a gente pratique. Então aumenta a fé. Alguém disse uma vez, ouvi um pregador dizendo, uma das formas de ver sua fé crescer é clamar para que ela cresça. Mas não é só clamar. Quando eles pediram, aumenta-nos a fé, Jesus respondeu, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, e disserdes a este monte, ou essa moreira, né, transplanta-te para o mar, e não duvidar no coração. Normalmente, eu olho para algumas versões, eu acho que foi a NVI que traduziu isso de forma equivocada, ela diz, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. A expressão do tamanho não se encontra nos originais. Jesus só falou, se tiverdes fé como grão de mostarda, vocês vão poder dizer essa moreira, desarraiga-te, planta-te no mar e vai ser assim com vocês. Não faria sentido Jesus uma hora criticar a fé pequena de alguns, outra hora elogiar a fé grande, mas depois dizer que uma fezinha do tamanhozinho, de um grãozinho de mostarda resolve tudo. Ué, se a fezinha resolve tudo, por que criticar quem tem pouca fé? Jesus nunca falou do tamanho da fé, ele falou de fé como semente. Os discípulos estão pedindo, aumenta. Ele diz, deixa eu explicar como funciona a multiplicação. Você pega uma sementezinha, que é a menor de todas, e planta. E quando você plantar e usar o que tem, você vai colher mais do que tinha quando plantou. Ele está dizendo que o uso, o exercício da fé, faz com que a sua fé cresça e se desenvolva. Então eu e você precisamos exercitando a fé dia após dia. Eu me lembro, a primeira vez que Deus me pediu o dinheiro da passagem que eu tinha num culto e eu tive que voltar a pé para casa. Aquilo exigiu de mim muita fé. Para a época, tudo que eu tinha. Mas à medida que o tempo passa e você vai exercitando, essa fé vai ganhando uma musculatura diferenciada. Há poucos anos atrás eu estava num grande evento de um outro ministério. E eu sabia que o organizador daquele evento levantava num dos dias uma oferta, né, para os projetos não só ministeriais, como também missionários e assistenciais que eles praticam. Eu pensei, vai ter de 6 a 7 mil pessoas lá. Eu falei, se cada um desse R$1.000, que deve ser uma oferta boa, dá uns 6 a 7 milhões, é dinheiro. Falei, vou fazer o meu melhor, né? E levei comigo um envelope com R$1.000, me preparei antes, falei para Deus, quero dar uma boa oferta. Mas quando chegou a hora da oferta, que eu fui pegar o envelope que estava guardado na minha mochila para pôr no deles, o Espírito Santo falou comigo assim, sério? Só isso?
E quando ele falou, sério, eu entendi sem nenhuma explicação, com tudo que eu tenho feito por você e te ensinado, é só isso que você vai fazer? Falei para Deus, eu acho que eu não sou louco para fazer mais, ainda mais se o Senhor me provoca. Já tinha escrito no envelope deles 1.000, peguei e aumentei um 0, 10 mil. E quando botei o envelope 10 mil, eu achei que estava arrasando, ele falou comigo de novo, sério? Eu falei, agora vamos devagar. Eu tinha doado 5.000 livros naquele evento para eles venderem e fazerem recursos. A Somaciana estava conosco, falei, nós vamos dar uma oferta como igreja. Falei para Deus, já dei os 5.000 livros. Ele falou, você não deu nada, quem deu foi a editora. Tem oferta da igreja, não é sua. Eu falei, ok, o senhor está me provocando e eu vou entrar na sua loucura. Peguei, aumentei mais um 0, 100 mil. Pensa na dor de barriga. Escrevi no envelope, 1.000 de adiantamento. Preciso de 10 boletos, 1 de 9 e 9 de 10. E falei para Deus, e eu ouso crer que o Senhor vai me dar o dinheiro que eu não tenho para dar de oferta. Deus não só me deu recurso mês a mês para pagar aqueles boletos, mas naquele ano, a partir daquele momento da oferta, foi o ano de maior provisão, da provisão mais absurda e exagerada que eu vi de Deus na minha vida. Agora eu não estou aqui dizendo que você escolhe fazer isso. Na hora que ele falou comigo daquela forma, eu já sabia que ele estava me chamando para algo que eu não posso. Ele não me chamaria para algo que eu não posso, a menos que ele tivesse em mente me dar a possibilidade para aquilo. E dessa vez, eu confesso que apesar da dor de barriga ter tentado aparecer, ela foi menor do que a primeira vez, que eu tive que andar 2 horas a pé porque dei o dinheiro do ônibus. Porque à medida que o tempo passa, sua musculatura de fé se desenvolve. Você aprende a discernir a voz de Deus. Você sabe, né, que não é brincadeira. E naquele momento você simplesmente deixa de olhar o eu não posso. E você começa a enxergar, eu posso. E quando você atenta no que não se vê, não tem o que te desanime. Porque normalmente você desanima só quando está olhando o que vê. Quem está entendendo aí, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu prometi que durante todo o mês de junho eu ia pregar só sobre fé. Já é o 3º e último domingo que eu falo sobre o assunto. Eu só não prometi que ia parar em junho. Então só Deus sabe se a gente não vai esticar isso um pouco mais. Mas eu sinto, por que eu compartilhei essa experiência da oferta? Naquele dia o Senhor falou ao meu coração e disse, muitas vezes você tem exercido fé apenas para a sua provisão pessoal. Deus me disse, durante todos esses anos, operando milagres de provisão na sua vida pessoal, o meu interesse não é suprir só você, é treinar a sua fé, para que você com a sua fé coopere comigo para o avanço do meu reino. O Senhor me disse, se você não consegue crer na hora de ofertar no outro ministério, por que é que você ora para que as pessoas creem para ofertar no seu? Se você não consegue crer que o reino de Deus será movido de forma sobrenatural, por essas engrenagens que não são mera e unicamente natural, como que você vai viver isso no próprio ministério? E eu comecei a perceber a partir de então que Deus não queria apenas que eu exercesse fé para que eu pudesse ter recursos. A razão pela qual Deus quer abençoar eu e você é para que a gente nunca pense só na gente. A Bíblia diz, aquele que antes roubava, antes da conversão, agora trabalhe, fazendo com as mãos o que é justo, para que tenha para si e para repartir com o necessitado. Deus quer dar mais do que eu e você precisamos, para que a gente sempre possa cooperar com Ele para os interesses dEle. E à medida que a minha fé começou a se fortalecer, entendendo esse chamado, eu comecei a experimentar recursos e provisão sobrenatural. E quando eu acho que já deu a cota de loucura, eu sinto que Ele vai me chamando para o próximo, e para o próximo, e para o próximo passo. E eu fico feliz não apenas por aquilo que eu e minha casa vivemos quando falamos de provisão, mas por tudo aquilo que nós podemos transbordar na vida de tanta gente, de tanto ministério. Mas é um exercício. Não adianta você ir um dia na academia e querer sair marombado. É um exercício. Isso vai requerer tempo, vai requerer paciência, continuidade, disciplina, mas os músculos da fé vão começar a se fortalecer. E eu e você não apenas vamos poder viver os livramentos, as provisões, as intervenções, mas isso será parte de uma escola,
para que a gente, movido por fé, coopere com Deus para estabelecer o reino dele nessa terra. O justo vive da fé. Toda a nossa relação com Deus depende de fé, mas o ministério, o avanço da igreja, tudo também depende da nossa fé. E se eu e você somos estimulados e aprendemos a usar a fé, nós vamos fazer muita diferença. Fale com Deus aí no seu lugar. Eu não sei o que você tem passado ou tem vivido, mas se por um lado há uma escolha que eu e você temos que fazer de onde colocar os olhos, por outro lado, há um despertamento que vem de Deus. A Bíblia chama o Espírito Santo, o Espírito da fé. Peça ao Espírito Santo que possa te guiar dia após dia, que você possa ter sensibilidade para ouvir a voz e a liderança dEle. Se você ainda não tem experimentado isso, que você de fato possa ser conduzido por Ele, matriculado nessa escola do Espírito, para entender a forma dEle falar, nos guiar, nos dirigir. Peça a Deus que um novo interesse pela palavra, uma nova paixão possa ser despertada. Que tudo aquilo que tem distraído você possa perder o efeito ou o controle sobre a sua vida e que você possa ter um coração que se volte cada vez mais para a palavra. Ore por aquilo que Deus colocar no seu coração, mas muito mais do que orar apenas pela mudança de uma circunstância. Ore nesse momento para que Deus mude você. Que você tenha a capacidade de corresponder com a instrução bíblica e fazer as escolhas corretas para operar na fé da forma correta. Meu Deus, sua palavra foi anunciada. E sabemos que não é algo meramente natural, que apenas é recebido numa mente igualmente racional. Pai, nós oramos, ilumina os olhos do entendimento, traz compreensão espiritual, traz despertamento e estímulo à fé que só o Senhor e mais ninguém pode produzir. Nós clamamos em nome de Jesus. Estende a tua mão, fortalece meus irmãos e irmãs. Que a tua palavra cumpra o propósito pelo qual ela tem sido liberada. Não apenas aqui e agora, mas a partir de agora. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga mais uma vez, eu recebo em nome de Jesus. Aleluia.